Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem nóia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Mais uma edição do Não Pira, Respira, aqui diretamente da sua Jovem Pan News Fortaleza, aqui no programa Pan News em Revista, primeira edição. E hoje eu recebo o professor Idelfrânio Moreira, ele que é professor de Física. Patrícia, por que você vai entrevistar um professor num programa de saúde mental? Tem uma explicação, viu? Primeiro porque a gente está no mês dos professores, que a gente comemora aí uma data tão importante, né, que é a data dos professores. E segundo, que eu quero entender como que funcionou a cabeça dos professores durante essas aulas virtuais que ninguém aguenta mais. Professor, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso podcast, viu? Valeu, tudo bem? Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar e você fez uma abertura muito feliz. Se é para falar de saúde mental, eu acho que os professores estão num ponto muito importante para falar disso agora. Pois é, eu falei, nada melhor do que comemorar a data, né, essa data comemorativa dos professores. Tá certo que Dia dos Professores é todo dia, mas agora em outubro, né, que a gente comemora essa data tão especial, eu como mãe quase enlouqueci nessa quarentena, nesse isolamento social, com os meus filhos com aulas online. Agora eu tenho essa curiosidade de saber como que ficou aí a saúde mental dos professores, me conta. Olha, ficou bem abalada, como ficou de todo mundo, porque a gente está vivendo uma situação, eu tenho repetido muito isso, uma situação de fronteira de vida, né? A gente não tinha vivido uma situação como isso antes. E então, primeiro, como todo mundo, antes de pensar na função profissional, como qualquer pessoa, ficou todo mundo muito mexido. Em termos da função de professor, um desafio gigante, pelo fato da gente saber de antemão que, apesar de todo o esforço, qualquer que seja o trabalho feito, mas é totalmente diferente do planejado e do esperado, e que a gente sabe que os impactos, né, qualquer impacto, qualquer perda que você tenha na educação, ele se propaga aí por muitos anos. Então, acentua todas as desigualdades, não tem como não afetar. Então, de princípio, a pancada foi muito grande. E eu convidei o senhor, porque eu sei que o senhor já está acostumado com essa questão de falar em público, falar com seus alunos, falar através dos seus canais no YouTube, né? Enfim, através de palestras, de lives. Mas eu queria entender o seguinte, se houve uma técnica para poder tentar adequar aí as suas aulas online nesse dia a dia, como foi a retomada aí da educação durante esse período de isolamento social? Tá, veja. Uma situação como essa que a gente viveu tem várias características importantes. Primeiro, o fato de que a gente não teve um contingenciamento para isso, né? Eu lembro até de conversar com alguém que disse, olha, eu até nem me incomodava tanto de estar passando por tudo isso, contanto que a gente tivesse sido avisado, tipo, 2 meses antes, para a gente poder se preparar. Nem isso a gente teve. Então, isso por si só já é um desafio. Segundo, a gente sabe que uma situação como essa pega cada um num momento diferente em sua escola, em sua formação profissional, em sua condição de estrutura dos alunos. Então, a gente tem que levar em consideração aí várias coisas. A escola pública, o ensino particular, o tamanho da escola, o poder aquisitivo das famílias, porque aí eu posso, de repente, ter uma boa equipe bem preparada, eu posso ter bons produtos tecnológicos, mas e se de repente o meu cliente, o meu aluno, a minha família não tem acesso? Porque a gente ficou dependendo exclusivamente da tecnologia que existe. Mas em detrimento da tecnologia existir, muita gente não tinha acesso a essa mesma tecnologia. Se essas pessoas têm acesso, se a tecnologia existe, mas será que os meus profissionais estão todos preparados? Então, assim, na verdade, a resposta ela não é simples. A resposta é cada um se virou, não só como pôde, mas também no ponto em que estava preparado para isso. A gente sabe que de muito tempo vem se falando, né, da educação, da escola, do professor do século XXI, um desafio que veio com o tempo,
Você falou aí do teu filho, dos teus filhos, eu não sei que idade eles têm, mas hoje a gente está vivendo um desafio importante. Se a gente está em 2020, né, já beirando 2021, todos os alunos da escola básica no Brasil e no mundo todo hoje são alunos século XXI. Então, por obrigação, a gente já tinha que mudar muita coisa na preparação profissional, no planejamento pedagógico. Não é à toa que os desafios da educação estão aí sustentados. Mas nem todos os profissionais e nem todas as estruturas, os sistemas, as escolas estavam preparados para isso. Então, não teve uma técnica única. Respondendo a tua pergunta, eu tenho uma adolescente de 15 anos e um menininho de 5 anos, então é evidente que são situações totalmente diferentes, mas que eu vivi realmente um conflito. A adolescente que se estressou muito por conta dessa questão das aulas online, porque ela realmente teve muita dificuldade de acompanhar. E uma criança de 5 anos que, na verdade, eu teria que estar junto para poder acompanhar essas aulas online, né? Então, de um lado ou de outro, os conflitos, eles foram semelhantes. Agora, eu queria entender como um professor de física conseguiu adequar as aulas online. Como isso foi possível? Tá. Na verdade, eu posso dar 3 respostas para isso. Eu estava até recentemente, até mês passado, eu estava trabalhando em gestão. Né? Então, além da função de professor de física, eu estava acumulando a gestão de uma escola grande, com quase 2.000 famílias, em todos os segmentos. Então, eu tanto tive que atuar na liderança das equipes dos professores, como eu próprio como professor de física. E além do trabalho, que você já falou, né, como eu faço esse trabalho na internet de muito tempo, então lidando diretamente com o treinamento de professores pelo Brasil todo e diretamente com os alunos também via redes sociais. O que a gente tem a fazer? É aquela história. Toda crise ela é também uma oportunidade. Então, veja, se nós temos alunos agora, todos eles já nasceram nesse mundo da tecnologia, então para eles não tem mistério. Então, se a gente tinha que fazer aulas pelo Meet, se a gente tinha que fazer avaliações ou atividades pelo Google Forms, se a gente tinha que usar como quadro Jamboard, se a gente tinha que fazer slides colaborativos, se a gente tinha que fazer reuniões online, isso podia até ser um desafio para os profissionais, para alguns ainda, mas para os alunos, não. Então, veja, o quanto de oportunidades nós tivemos e nós estamos tendo hoje. Então, outra coisa... Mas eu discordo um pouquinho, professor, porque eu acompanhei a adolescente de 15 anos, que é a minha filha, que é a Nina, embora ela esteja, como que eu posso dizer, mergulhada na questão da tecnologia, mas a tecnologia a serviço da educação, para alguns alunos não rola, né? Porque ela está no ambiente de casa. Num ambiente onde ela sabe que não está sendo monitorada por professores na qual ela deve lá uma satisfação de tarefa, né? Tá certo que está sendo monitorada pelo pai, pela mãe, mas o pai que trabalha, a mãe que está no home office, então assim, não dá para a gente ficar full time em cima daquele estudante. Então, eu acredito que mesmo com toda a tecnologia, à frente aí desses adolescentes, né, do século XXI, enfim, muitos tiveram dificuldades, nem todos conseguiram se adaptar. E eu digo não só por conta de não ter acesso à tecnologia, ou de um celular, ou de uma boa internet, mas de não ter realmente a saúde mental preparada para isso, o psicológico preparado para isso, né? Então, por isso que eu discordo um pouquinho do que o senhor falou, porque foi pânico, né, para muitos estudantes, assim. É claro que uns não tinham a tecnologia, outros não tinham a ferramenta que era um celular, um computador, ou então uma boa internet, mas outros tiveram o problema do psicológico que não conseguiu aderir essa função. Eu mesma, como profissional, e tendo que trabalhar de home office, eu não gosto de trabalhar de home office. O meu trabalho é estar no estúdio, é estar numa redação, é estar interagindo. Eu também tive muita dificuldade durante esse isolamento de ter que trabalhar de home office, né? Então, não dá para generalizar. É a minha opinião. Mas eu já entendi que, na opinião do senhor, de repente, isso facilitaria, mas nem todo mundo, nem para todo mundo facilitou assim a vida, né? Veja, vou pegar a sua palavra final. Não dá para generalizar. É isso que eu estou dizendo. Nós tivemos vários aspectos diferentes. Porque veja a diferença. Uma coisa é você levar todo mundo para a escola. Como que funciona? Todo mundo ao mesmo tempo, na mesma sala,
ouvindo o professor do mesmo jeito, sendo monitorado ali presencialmente. A partir do momento em que isso fica mais fluido, porque está cada um nas suas casas, e outra, como é que o professor vê o aluno? Porque os alunos não abrem as câmeras e não abrem os microfones. Quando muito, eles respondem pelo chat. É o máximo de interação. Por que você não abre a câmera? Eu não abro a câmera porque eu tenho vergonha. Eu não abro a câmera porque minha câmera está com defeito. Eu não abro a câmera porque eu não acordei ainda. E você não tem controle sobre isso. Então, veja, na verdade, nós temos uma gama de desafios aí, onde a partir do momento em que está todo mundo em casa, a gente perdeu o controle sobre muita coisa. Um controle que é forçado na sala de aula. Mas, em contrapartida, o que é que isso demonstra? A gente está muito exposto. Isso demonstra o quanto isso funciona de verdade no modelo tradicional de escola. O quanto esse aluno está lá e ele está motivado e participante, ou o quanto ele está só de corpo presente porque precisava estar. Corpo presente e ainda com uma coberta na cabeça. E agora ele consegue se impor em relação a isso, porque é como você está dizendo, ele não tem como ser monitorado. Em contrapartida, pegando também a tua própria experiência, como é um desafio para todo mundo. O que foi que a gente sempre falou em educação? A importância da participação da família, que os pais se envolvam, que os pais acompanhem. Mas a gente sabe também qual que é a realidade. Se isso nunca tinha batido em casa, agora os pais sentiram muito mais, né? Então, assim, o que a gente está vivendo é uma situação que expõe todo mundo e todas as situações. E o que a gente tem feito? O melhor possível nas condições que a gente tem, sabendo que tem que ser feito todo um replanejamento. Professor, o senhor conheceu algum colega de trabalho que tenha tido dificuldade nessa questão mais psicológica de saúde mental, ou algum aluno que teve dificuldade e aí teve que pedir ajuda? Como que funcionou isso nessa monitoria aí de vocês? Vários. Te falei que estava na gestão da escola e a gente estava na liderança dessas equipes. Uma coisa que a gente fez de pronto e precisou fazer e se revelou importante foi deixar profissionais, uma equipe de profissionais à disposição, tanto para os pais, quanto para os alunos, quanto para os professores. E as pessoas se afetaram de maneiras diferentes. Você vê que na escola em que eu estava, na sede em que eu estava, eu tinha 403 funcionários, de todos os níveis, da portaria para sair nos professores. O que eu recebia de mensagem de gente com 2 meses de escola fechada, pedindo, por favor, eu sei que a escola está fechada, mas eu posso ir varrer a escola, a SG, dizendo, eu não aguento mais ficar em casa. Eu tive professor que precisou se afastar, por recomendação médica, inclusive, porque o horário de trabalho, ele sumiu, porque ficou tudo fluido, é isso, você acorda, você já está no seu trabalho. Enquanto você estiver ali, você está online, tem o tempo inteiro uma atividade para você fazer. Então, essa coisa toda, ela tomou uma proporção muito grande. O que a gente conseguiu fazer para lidar com isso? Muita conversa, muita comunicação, muita escuta. Isso deu resultado em alguns casos e em outros não. Porque é uma situação tão desafiadora que em alguns casos a gente se sente literalmente de mãos atadas. Não tem como a gente fazer além, né? Então, mas isso foi uma coisa muito presente. A gente teve colegas que precisaram se afastar. Em compensação, nós tivemos colegas que tanto se adaptaram muito bem, porque já tinham alguma iniciação nesse tipo de trabalho, quanto tiveram bons resultados, colegas que literalmente se transformaram. É aquela história, eu estava me preparando para entrar para essa coisa da tecnologia, agora eu fui de vez. Como a gente teve alunos também, da mesma forma que não reagiram bem, a gente tem aluno que reconhecidamente não abria a boca na sala de aula e no online é um espetáculo. Então é aquela história. Educação, antes de mais nada, é relacionamento e comunicação. E você é da área, entende, a gente às vezes precisa comunicar a mesma mensagem de formas diferentes para pessoas diferentes, para conseguir atingir o mesmo resultado. Então, eu vejo de fato que, de um lado, a gente teve muita perda, está tendo muita perda, está tendo muito desafio, tem muita coisa que não funciona, mas tem algumas mudanças também que vão ficar, de oportunidades que precisavam ser implementadas. Essa é a situação que a gente está hoje. O senhor já voltou às aulas presenciais? Como está sendo essa retomada? Não. A escola de que eu estou me referindo é em Pernambuco.
né? Então, tem times diferentes de estado para estado. Então, em Pernambuco, foi autorizada a volta do ensino médio, agora dia 6 de outubro, para os terceiros anos. Na semana seguinte, dia 13, para os segundos anos. E na semana seguinte, dia 20, para os primeiros anos. Foi a primeira autorização que foi feita. Aí ser avaliado essa volta para então ir descendo para o Fundamental 2 e assim sucessivamente. Mas a gente sabe que cada estado teve um timing diferente, né? Tem estado que já voltou, tem estado que já está fechando de novo. Então, cada um viveu uma realidade, uma linha do tempo diferente. Professor, a gente sabe que o senhor dá aula de física e de uma forma bem diferenciada. Quem tiver curioso e quem estiver assistindo a gente pelo canal do YouTube, está aparecendo aqui embaixo o seu endereço no YouTube para poder as pessoas conhecerem um pouquinho da sua história. E eu fiquei sabendo que você vai fazer uma live aí, vai bater o recorde aí de 24 horas no ar. Como que é isso? É o 5º ano consecutivo que eu vou fazer isso. São as quase 24 horas de física, na realidade são 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Exatamente no dia 15 de outubro, no dia do professor, é a minha homenagem aos professores e à profissão. Hoje eu estou muito mais voltado para a formação de professores do que para o ensino de física em si, então a gente já extrapolou, a coisa cresceu, então a gente está trabalhando com professores de todas as áreas, e esse ano em especial... tem até uma hashtag, né? Hashtag Q24F, que é quase 24 horas de física, mas esse ano o F é de formação. Eu estou fazendo uma programação totalmente voltada para a formação de professores. Vão ser quase 24 horas conversando com gente. Por que quase 24 horas? Porque se eu dissesse 24 horas de física, ia ficar uma coisa muito comum. Tu não ia me fazer essa pergunta e dizer, nossa, 24 horas, tem muita coisa de 24 horas, mas sempre tem essa curiosidade, por que quase? Aí, bom, eu sou um cara da física. Existe uma coisa chamada dia sideral. A gente costuma dizer que a Terra dá uma volta em torno de si mesma em 24 horas e isso é um dia. Mas se você não olhar para o nosso Sol, que é a estrela mais próxima, e olhar para as estrelas afastadas, dá uma diferença de tempo. 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Isso é um dia sideral. Então, comercialmente, foi uma sacada legal. Quase 24 horas. Então, a gente vai passar... Falando de física... Foram assim nas 4 edições iniciais, 2016, 2017, 2018, 2019, mas esse ano a gente vai falar totalmente de formação de professores. Então, questões legais dos professores, a história da educação no Brasil, inovação aplicada à educação, educação disruptiva, tecnologias, metodologias ativas, vão ser mais de 24 convidados, então 1 hora para conversa com cada um, algumas surpresas bem bacanas, eu nem anunciei isso ainda, mas aqui no teu programa eu vou dizer, a gente vai começar a programação conversando, por exemplo, com o professor Silvio Meira, que reconhecidamente é um ícone para a gente quando se fala em tecnologia e em educação, e vou terminar a programação conversando com o professor português José Pacheco, fundador da Escola da Ponte, que é uma referência mundial de educação. Então, assim, estou super empolgado e acho que a gente vai dar uma contribuição muito bacana. Os professores vão participar, vão receber certificação. Então, esse ano vai ser uma programação muito especial. Estou bem feliz. Então, como esse programa está indo para o ar antes do Dia dos Professores, eu quero deixar aqui a minha homenagem a todos os professores, através do senhor. Então, fica também o convite para as pessoas participarem dessa live aí, que vai ser uma maratona de física e de troca de ideias aí durante quase 24 horas. E queria agradecer a tua participação aqui no Não Pira e Respira, que a gente conseguiu bater um pouquinho de papo em relação a esse nosso novo normal, que eu não gosto de falar muito do novo normal, mas que a gente está tentando se adaptar e virar essa página e que 2020 acabe logo, pelo amor de Deus. E obrigada, viu, professor, mais uma vez aqui no programa. Olha, eu é que agradeço e quero te parabenizar. A temática do programa é muito bacana, muito relevante para esses momentos que a gente está vivendo e o link que você fez aí com a educação foi formidável. Então, eu só tenho a agradecer e parabéns aí pelo programa e sucesso. Obrigada, professor. Bom, Não Pira e Respira fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem aqui nesse mesmo Bate-Canal, hein? Na sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, primeira edição. A gente se vê. Beijo. Tchau.